Continuando então a falar sobre os usos da transgenia, nós vamos entrar naqueles usos que são mais relacionados justamente à prática agrícola mesmo, as plantas que a gente tem hoje comercialmente liberadas. A primeira tecnologia da qual nós vamos falar é a tecnologia BT. Esse BT ele é uma abreviação, uma sigla, né, para Bacillus thuringiensis, né, que é o nome científico de um bacilo, de uma bactéria. É uma bactéria que acontece na natureza e que ela produz proteínas inseticidas que matam, né, larvas de lepidópteros, ou seja, as lagartas, né, que lepidóptero, né, a ordem que tem as borboletas e as mariposas. Então essa é uma bactéria natural, ela foi descoberta, né, conta a história de uma produção de bicho da seda. Então existia, né, uma produção muito grande de bicho da seda, o produtor percebeu que ele começou a perder várias lagartas ali, né, vários desses indivíduos, e foram diagnosticar e viram que essas lagartas estavam doentes, né, essa doença era causada por um bacilo, que era esse Bacillus thuringiensis, perceberam então que ele gerava uma doença em todas as larvas de lepidóptero, e por conta disso ele foi usado, é usado ainda como um inseticida biológico muitas vezes, tem várias marcas comerciais, né, tem Dipel, BT Oros, Agri, tem uma série de marcas, né, comerciais desse produto que pode ser usado inclusive em agricultura orgânica, né, porque ele não é considerado um veneno. O que fizeram? Ao invés de fazer essa aplicação desse produto, já que ele é muito eficiente realmente, foi retirado o gene que produzia essa proteína e colocado então dentro de uma planta, inicialmente no milho, mas depois nós vamos ver que foi em outras espécies também. Então, o micro-organismo encontrado naturalmente no solo, né, ele tem uma esporulação característica, que ele produz alguns esporos junto com cristais proteicos que tem essa função inseticida. Então, uma planta BT, uma planta que tem esse gene, tem a capacidade de produzir essa toxina, né, essa proteína cristalizada, que ela é inseticida, ela é tóxica para larvas de lepidópteros. Então a lagarta, né, chega ali com garfo e faca, né, pronta para consumir a planta, e acontece que ela começa a raspar a folha e morre. Né? Quem viu um pé de milho transgênico quando é atacado, a gente percebe que a folha ela não fica totalmente intacta, mas ela fica levemente raspada, porque a lagarta começa a fazer o processo e acaba vindo a óbito antes de conseguir realmente consumir a folha. Por quê? Por que ela faz essa raspagem inicial? Porque ele só tem função se for ingerido. Nós vamos ver que o modo de ação dessa proteína inseticida é dentro do sistema digestivo da lagarta. Então não basta contato, né? Não basta, por exemplo, uma aplicação que toque no corpo da lagarta. Ela precisa ingerir essa proteína. Então, basicamente, o que eu tenho? Né? Aqui é um exemplo que mostra, né, se tivesse tido uma aplicação, né, aqui, ó, gotas de spray na folha. Então, a lagarta ingere esses esporos junto com essas proteínas cristais que estão aqui. Ao ingerir, eles entram, né, como toxinas dentro do sistema digestivo dela. Eles acabam acoplando aqui em vários locais do sistema digestivo, né, fazem com que ela pare de se alimentar inicialmente, porque ela começa a ter dificuldade na absorção desse alimento. E por fim, eles acabam causando uma série de ulcerações nesse sistema digestivo, de rompimentos mesmo, né? A lagarta acaba que tem um rompimento interno aqui e acaba vindo a morrer, então, né? Degrada totalmente as paredes aqui no sistema digestivo dela. Então, mas o que acontece? Assim, esse gene, né, que nós colocamos dentro da planta, inicialmente de milho, ele é exatamente igual o do bacilo? Não. Né? Acontece que a composição dos nucleotídeos do gene lá da bactéria, né, ou seja, o A, T e o C e G, né, adenina, timina, citosina, guanina, é um pouco diferente do vegetal. Então, se nós colocássemos exatamente igual, o resultado possível aqui é faltar RNA transportador, porque a célula da planta de milho, não estava preparada para fornecer RNA transportador suficiente para produzir essa proteína. Então, para que ele fosse realmente eficiente, foi feita algumas modificações nesse gene. Então, ele foi sinteticamente, né, artificialmente alterado. Então, se elevou o conteúdo, né, de C, G e C, né, de 38% para 65%, para ficar mais próximo daquilo que a planta, nesse caso inicialmente de milho, tinha e que ela poderia estar fazendo, né, estar produzindo de maneira eficiente as proteínas, então, dali oriundas. No caso do milho transgênico, quem sabe você já tem ouvido falar, em especial, desta figura aqui, né? Plante refúgio. Né? Às vezes até como propaganda das próprias empresas.
vendedoras, né? Ou mesmo sobre o manejo da resistência de insetos. Nós vamos ver que, diferente da soja, resistência a herbicidas, que nós vamos ver depois, a tecnologia RR, a do Roundup, o cultivo do milho vai exigir algumas especificidades de quem está cultivando. Primeiro, é o respeito às normas de coexistência. Isso é uma exigência legal. Tem uma resolução da CTNBio, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que diz que deve ser respeitado. Ou seja, se você vai plantar milho transgênico e o seu vizinho não planta milho transgênico, é obrigatório o respeito a uma distância mínima de pelo menos 100 metros dessa lavoura, de lavoura convencional, ou seja, a parte próxima da cerca, né, os 100 metros próximos, tu vai ter que plantar uma lavoura convencional, ou então tu vai ter que plantar 20 metros, né, vai ter que deixar 20 metros de distância e uma bordadura de 10 linhas, ou seja, 10 linhas de milho. Né? Então, basicamente, o que a gente tem? Ou tu vai ter uma distância de 100 metros da cerca. O que tem nessa distância de 100 metros? Né? Precisa ficar sem nada? Não. É a distância que não pode ter milho transgênico, pode ter qualquer outra coisa. Pode plantar feijão, abóbora, pode plantar milho convencional. Não são 100 metros que são inutilizados, são 100 metros nos quais não pode haver milho transgênico. Ou então, tu pode colocar 10 linhas de milho convencional e aí deixa somente 20 metros. Que podem ter também aí outra coisa, né? Ou mesmo milho convencional ou outra espécie. E as áreas de refúgio não são uma obrigação, mas são uma recomendação técnica, né? Que a gente tenha pelo menos 10% da área com não transgênicos. E a gente vai entender o porquê de cada uma delas, né? Para que a gente não gere aí, né? No primeiro caso, a gente não gere contaminação da área de um vizinho que não queira ter contaminação transgênica, ou mesmo que a gente não acelere o processo de resistência dos insetos à tecnologia. Então, basicamente, né, desrespeitar as normas de coexistência. Se nós pegarmos a Lei de Biossegurança, a Lei 11.105, ela diz que sempre que alguém produzir, armazenar, transportar, enfim, algum organismo geneticamente modificado em desacordo com as normas da CTNBio, nós vamos ter uma pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa, né, que ela pode ser agravada se tiver dano à propriedade alheia ou dano ao ambiente. Claro que não é comum, né, que nós tenhamos nenhuma história de alguém que foi preso por plantar milho até a cerca, né? Então a gente sabe também tem uma questão aí que é uma pena pequena de reclusão, então ela pode ser convertida, né, geralmente em multa, mas é considerado, né, um crime o cultivo, não respeito às normas de coexistência, né? E também a fiscalização costuma acontecer mais por denúncia, né, do que por amostragem. Então, basicamente, o que eu tenho é isso, né? Eu tenho aqui o meu milho transgênico, né? E o meu vizinho tem milho convencional. Eu obrigatoriamente tenho que fazer 10 linhas de milho convencional e deixo 20 metros sem milho BT, que pode ter alguma outra coisa, ou eu vou ter que ter o meu milho BT e deixo 100 metros até o vizinho. E aí, nesses 100 metros, eu posso cultivar alguma outra espécie, né? Ou mesmo posso cultivar milho convencional. Justamente porque nós temos aqui a possibilidade, o grão de pólen do milho, né? É um grão que acaba indo a distâncias bem longas, então eu posso estar contaminando o milho do meu vizinho, e essa norma ela visa garantir justamente o direito daquele que não quer cultivar transgênico de ter respeitado esse direito. Já a área de refúgio, né, ela não é uma obrigação, mas ela é uma recomendação técnica. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho lá o meu milho BT e eu vou gerar uma área de refúgio, onde eu vou ter milho convencional, que não é BT. Ou seja, para que isso? Se eu tiver uma lagarta, e aí aqui ele está mostrando, né, como as mariposas, ou seja, que são resistentes ao BT e as que são suscetíveis. No início, né, o normal era que todas fossem suscetíveis e morressem, mas a gente sabe que com o avançar do tempo, né, na natureza, vão se selecionando indivíduos que são resistentes, surgem como mutações. Então, se eu tivesse somente milho BT, a partir do momento que surgir um indivíduo que ele é resistente, somente ele vai se multiplicar e pode gerar toda uma população de lagartas resistentes que vão ser uma praga aí bem importante, bem danosa para minha lavoura. Então, nesse caso aqui, o que é? Eu tenho uma área de refúgio, que a gente chama, que é uma área que tem milho convencional. Então, nesta área aqui, eu vou ter lagartas e vou ter mariposas, mesmo que elas não sejam resistentes. Elas não precisam ser, porque esse milho aqui é um milho convencional, que elas conseguem comer e não morrer. Então, no momento em que surgir uma lagarta resistente aqui no meu milho BT, surgir essa mariposa resistente, né? E aí aqui, né, tá se colocando como
é observado, né, que a resistência ela acontece quando eu tenho um homozigoto, né, digamos que seja um azinho, né, que está representado pela cor preta. Sempre que eu tiver um azão, ou um azinho, ele vai ser suscetível. Então, surgiu um indivíduo que é resistente, ou seja, ele vai copular com quem para gerar descendentes? Somente com indivíduos que estão aqui, porque, né, ele surge em pequena quantidade no início. E ao copular, ele vai gerar esse indivíduo heterozigoto, que ainda assim é suscetível, então, ao consumir, vai morrer. E eu consigo atrasar, nesse caso, o surgimento de um indivíduo que seja resistente à tecnologia. Né? E aí, mas eu não consigo impedir totalmente o surgimento dessa resistência, porque é normal que com o tempo surjam mutações, essas mutações sejam selecionadas nesse ambiente e venham a estar tá gerando, né, um problema. Esse problema já está surgindo, na verdade, quem sabe vocês já tenham visto notícias nesse sentido. Né? Trago aqui a capa de uma notícia que foi veiculada também há algum tempo atrás, que o título da matéria é justamente Lavoura Furada. Né? O Brasil enfrenta infestação sem precedentes de lagartas em lavouras de milho geneticamente modificados. Né? Agricultores, técnicos, empresas divergem sobre as causas do ataque. Basicamente, o que eu tenho aqui é o que? A tecnologia vai se tornando obsoleta porque as pragas vão adquirindo a resistência. Né? É normal que elas adquiram, sim, porque na natureza nós vamos ter esse processo de evolução, né, de coevolução entre a planta e a praga, mas quando eu tenho uma pressão de seleção muito grande, quando eu tenho ali longos hectares somente com milho transgênico, eu aumento a pressão de seleção. Ou seja, qualquer indivíduo que surgir ali seja resistente, ele vai ser um indivíduo que ele tem uma habilidade evolutiva maior que os outros, portanto ele vai se multiplicar mais do que os outros. Aqui foi um estudo feito pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde eles tentaram analisar justamente essa questão da contaminação genética, né? Ou seja, esse livrinho aqui publicado, né, Coexistência, o caso do milho, é uma proposta que eles fizeram, inclusive, para revisar a resolução número 4 da CITES-Bio. Porque eles fizeram aqui no Paraná, no oeste do Paraná, uma região parecida aqui com a nossa, com diferentes distanciamentos, para ver a média de contaminação né, na espiga, né, e o índice máximo que era encontrado. Aqui a média é que o máximo que foi encontrado nessas distâncias. Então, o que a gente percebe é que mesmo em distâncias superiores àquela recomendada para a CTN-Bio, né, nesse caso aqui a 120 metros de distância, ainda assim eu tenho índices médios de contaminação aqui bem consideráveis, né, e chego a ter aí índices de mais de 1% em algumas situações como índices máximos de contaminação. Então, essa técnica, né, essa recomendação, ela não impede totalmente que eu tenha problemas. Claro, ele vai depender, né, de direção do vento predominante, do relevo do local, tem uma série de condicionantes que vão mudar ou que vão ocasionar, né, que aconteça de um jeito ou de outro. Mas, ou seja, a contaminação tende sim a ocorrer mesmo nessas condições. A outra tecnologia que nós temos, né, bastante disseminada, é a tecnologia RR, né, a tecnologia Roundup. Né? É uma resistência ao herbicida glifosato da Monsanto. Então, o Roundup é um herbicida de ação total, é um herbicida que mataria, né, todas as plantas, né, que tiverem contato com ele, porque ele é um herbicida que ele atua numa rota metabólica, né, chamada EPS-PS, né, que é uma sigla para enol-piruvil chiquimato fosfato sintetase, que faz parte da rota do ácido químico. Então todas as plantas seriam afetadas. O que acontece foi que se identificou que uma bactéria tinha, né, alguns genes que conseguiam fazer com que ela se desintoxicasse dessa molécula herbicida, e aí então transferiram esse gene para plantas, inicialmente para soja, né? Então, foi liberada comercialmente em 2005 só, ainda que a gente tenha aí um uso anterior a essa data no Brasil, e ela faz então com que as plantas, eu possa aplicar o glifosato, né, aplicar o Roundup naquele local, e ao aplicar, as plantas que estejam ali, que são indesejadas, acabam morrendo, mas a soja não morre, porque ela seria resistente a esse glifosato. E aí o grande problema que tem, da mesma forma como acontece com as lagartas, no caso do milho BT, é as plantas daninhas, no caso da soja transgênica. Ou seja, começam a surgir plantas resistentes, plantas que não morrem mais com a aplicação do glifosato. E por conta disso, então elas acabam inviabilizando também a tecnologia, porque eu não consigo mais usar só o glifosato, acabo tendo que usar algum outro produto junto. Né? Então a gente tem aqui algumas lavouras, né, principalmente, né, buva e azevém, são plantas confirmadas como resistentes no Brasil.